Bom, próximo adversário do Palmeiras, Vasco, que hoje teve o clássico com o Fluminense. A gente vai ver como é que foi essa partida, os melhores momentos desse jogo entre Fluminense e Vasco. Um jogo que não saiu do 0-0, mas os times até buscaram, né? Fluminense com mais de 70% de posse de bola no primeiro tempo, foi para cima do Vasco, teve chances, mas pecou demais nas finalizações. Como ponto positivo, o acerto do Marcão, deixando o Ganso mais próximo do gol, é ali onde ele pode criar e contribuir mais para a equipe, como essa assistência. E aí uma grande defesa do Fernando Miguel no chute do Daniel, evitando, né, que o Fluminense abrisse o placar, mas deixa a desejar novamente. O Fluminense que cria, tem controle da partida, assim como teve contra o Ceará, mas não consegue matar, não consegue ser efetivo na hora de finalizar. Pelo lado do Vasco, muito sofrimento, um time bastante abaixo. O Guarim hoje como titular rendeu muito pouco como jogador criativo que se espera dele, tem muita qualidade técnica, mas está num ritmo muito abaixo, ainda não entrou na sua forma ideal. Ele que arriscou esse chute de canhota de fora da área, mas foi um Vasco muito passivo, que cedeu muitos espaços para o Fluminense, poderia ter saído com a derrota do Maracanã. E hoje um jogo em que o Vanderlei Luxemburgo, o que é raro nessa passagem dele pelo Vasco, foi mal. As mexidas na equipe não surtiram muito efeito. A própria escolha do Guarim como titular deixou o time muito lento, né, sem dinâmica no meio-campo. Essa que era uma das grandes virtudes do trabalho dele, e acabou aos 8 minutos, fez a sua terceira mexida, que o Henrique sentiu uma lesão, dando lugar para o Danilo Barcelos, e o time do Vasco pregou, não conseguiu criar mais nada. Foi ali uma presa fácil para o Fluminense. Contou muito com o Fernando Miguel, com a consistência da defesa para sair com esse empate do Maracanã. Tem um sabor de vitória, porque continua a 8 pontos à frente do Fluminense, à frente da zona de rebaixamento, mas preocupante porque o Vasco está se acomodando com essa gordura que fez na briga contra a zona da confusão. Esse empate sem gols não ajudou muito em termos de classificação. O Vasco segue na 11ª colocação com os 39 pontos e o Fluminense, abrindo a zona de rebaixamento com 31 pontos, segue ainda ameaçado pelo rebaixamento. Segue ameaçado, segue com os mesmos problemas. Não dá para colocar na conta do Marcão a quantidade, o exagero de oportunidades perdidas pelo Fluminense, e quando se tem um time limitado, o elenco com poucas possibilidades de mexida para mudar o jogo, isso é um pecado. O Fluminense pode pagar caro por essa falta de poder de fogo de seus atacantes, porque cria, tem domínio de bola, tem posse, mas não consegue ser efetivo, não consegue mais converter esse domínio e essa superioridade em alguns jogos em gols. As duas equipes que viveram momentos melhores aí no campeonato e agora voltaram a oscilar, né? E aí, como você disse, estacionar até na classificação, né? Problemas dos dois lados, principalmente do Fluminense, que luta na parte de baixo da tabela. O Vasco conseguiu abrir um fôlego, mas alertas dos dois lados. Do Fluminense, nessa briga, precisa ser mais efetivo, converter mais as chances de gol, e do Vasco lutar para que os jogadores não se acomodem com a vantagem à frente da zona do rebaixamento. Muito bem, quem acompanhou esse jogo foi o Cícero Melo, ainda no Maracanã.